Olá, meu nome é Rafael e esse é o canal Cidadão Curioso. E no vídeo de hoje um guia com 4 passos sobre o auxílio-doença durante a pandemia. Hoje você vai ficar sabendo que, se você está em casa impossibilitado de trabalhar em razão de algum problema de saúde, você pode ter direito ao auxílio-doença mesmo que esteja desempregado. E se você está pensando, ai meu Deus, mas o INSS não está atendendo, as portas estão fechadas. Saiba que você pode fazer o pedido online, pois os servidores estão trabalhando, mas as portas estão fechadas. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi me interromper um pouquinho aqui, enquanto eu estou editando, para passar um recado que eu acho que é bem importante eu passar. Se você não tem interesse em pedir auxílio-doença, corre lá pro final do vídeo, onde a gente vai fazer o momento do inscrito, tem um texto bem legal que eu escrevi para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Um abraço, vamos voltar pro vídeo. Também vou comentar sobre a concessão do auxílio-doença sem perícia, e como é que você pode fazer, o que você tem que fazer para poder receber. Se você passou na frente de uma agência do INSS nesses últimos dias, já deve ter notado que as portas estão fechadinhas. Ou seja, não estão acontecendo atendimentos presenciais. Mas os servidores do INSS estão lá trabalhando, então é possível continuar fazendo os pedidos dos benefícios, só que apenas por meio da internet ou do telefone. Por telefone você pode ligar no número 135, mas por telefone é só para passar raiva, pois te deixam esperando meia hora e no final a ligação cai. Pela internet, às vezes o sistema até fica indisponível e você tem que começar de novo o pedido, mas está bem tranquilo se comparado com o atendimento ao telefone. Então, por isso, aqui eu vou te ensinar a fazer o pedido pela internet. E como eu sou gente boa e não quero gastar o tempo de vocês, já vou contar como será a ordem das coisas nesse vídeo. Primeiro, eu vou explicar como é e o que é essa antecipação, para você saber se tem direito ou não a esse benefício. Depois, como você pode fazer o pedido online. Além disso, também vou te ensinar como ter seu pedido aprovado e depois, no final, no bate-papo com os inscritos do canal, a constar desse minuto aqui, um assunto que não tem ligação com o direito previdenciário, mas que tenho certeza que vocês vão gostar. Então, assistam. Vamos para os tópicos? Como é, como funciona e qual a pegadinha dessa antecipação? Eu já vi gente dizendo por aí que esse auxílio seria uma alternativa ao auxílio emergencial de R$600, mas não é. Esse valor de R$ 1.045 se trata de uma antecipação para os segurados do INSS que tiverem direito ao auxílio doença. Aconteceu o seguinte. Agora, mês passado, foi sancionada a Lei 13.982, que possibilitou ao INSS antecipar um salário mínimo de auxílio-doença por até 3 meses. E o INSS, então, regulamentou essa concessão por meio da portaria número 9.381. Tudo muito legal, tudo muito bonito, mas tem uma pegadinha nessa história aí. Essa antecipação sem perícia presencial é de um salário mínimo, e nesse período o segurado não vai receber mais do que isso, independente da média contributiva. Se for um trabalhador que teria direito a um auxílio-doença de R$ 1.500, R$ 2.000 ou R$ 3.000, não importa. O valor da antecipação vai ser de um salário mínimo, R$ 1.045. Mas é claro, depois que o INSS reabrir e for realizada a perícia presencial que verificar que o trabalhador realmente estava incapacitado para o trabalho, a diferença vai ser paga. Mas enquanto o atendimento nas agências do INSS se mantiver suspenso, o valor dos benefícios de auxílio-doença serão antecipados em um salário mínimo. Você que já está recebendo auxílio-doença de mais de um salário mínimo pode ficar tranquilo, o valor não vai diminuir. Esse teto da antecipação é só para quem está pedindo agora o benefício, a menos que você tenha que pedir uma prorrogação durante o prazo da suspensão do atendimento. Nesse caso, eu vou ser sincero que eu preciso da ajuda de vocês, tá? Pois eu não vi nenhum caso concreto ainda. Ou seja, pelo que eu interpretei, pelo que está escrito na regulamentação, caso o segurado peça prorrogação de seu benefício nesse período, será concedida antecipação de um salário mínimo igual todo mundo. E depois, quando for feita a perícia presencial, o INSS paga a diferença. Mas, se você fez o pedido, teve uma resposta diferente disso, por favor, deixe aqui nos comentários que a gente faz um vídeo sobre isso. Vamos para o próximo tópico? Quem tem direito e quais os trabalhadores desempregados podem requerer a antecipação do auxílio-doença? Esse tópico aqui é válido para antes, durante e depois da pandemia. O auxílio-doença é um benefício pago aos segurados do INSS que cumprirem a carência e que ficarem incapazes para o exercício de seu trabalho habitual por mais de 15 dias.
No caso do segurado empregado, o empregador paga os primeiros 15 dias e o INSS assume do 16º para frente. No caso do contribuinte individual, facultativo, ou da dona de casa que contribui, ou ainda do MEI, como não tem empregador para bancar os primeiros 15 dias, o valor é pago desde o início da incapacidade. Mas a primeira dúvida que eu sei que todo mundo tem é: mas que raios é carência? Carência é o número mínimo de contribuições que o segurado tem que ter para poder pedir um benefício do INSS. No caso do auxílio-doença, são 12 contribuições. Também existe uma lista de doenças que não exige carência, ou seja, não tem que ter essas 12 contribuições. Basta se filiar ao INSS com a primeira contribuição em dia. Eu vou deixar essa lista de doenças fixada no primeiro comentário aqui do vídeo. Mas seguindo aqui, não obrigatoriamente o segurado tem que estar trabalhando para poder ter direito ao auxílio-doença. Você pode estar desempregado e ainda estar no chamado período de graça. Essa informação vale ouro, pois muita gente acredita que quando perde o emprego e para de contribuir, acaba ficando sem proteção do INSS. Mas o fato é que não. Em casos bem específicos, o trabalhador poderá ter até 36 meses de período de graça, ou seja, enquadrando no caso do vídeo aqui de hoje. É possível pedir o auxílio-doença mesmo 3 anos depois de perder o emprego. Claro, depende de uma série de fatores que você vai ficar conhecendo agora. A grande maioria dos trabalhadores, inclusive quem teve um benefício cessado, tem no mínimo 12 meses de período de graça. As exceções, para baixo disso, ficam por conta dos 3 meses do incorporado licenciado do serviço militar e do contribuinte facultativo, que tem 6 meses de período de graça depois de parar de pagar. Mas, como eu disse, sobre aqueles 12 meses, você ainda pode esticar para até 36 meses. A primeira possibilidade para ganhar mais 12 meses de tempo de graça é ter no mínimo 120 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade de segurado. A outra possibilidade para ganhar mais 12 meses de cobertura é comprovar desemprego involuntário. Para isso, você deverá ser cadastrado no Cine ou ter recebido seguro-desemprego. Então, se você já trabalhou mais de 10 anos sem perder a qualidade de segurado, foi demitido e ainda não conseguiu arrumar outro emprego, você pode ter 36 meses de período de graça, em que pode pedir auxílio-doença ou mesmo outros benefícios, como aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Agora aquele detalhe que diferencia os seguidores do canal Cidadão Curioso. Aquele detalhe que você não encontra em qualquer lugar, que você só vai achar nos canais de advogados que estão no dia a dia lutando pelos direitos dos clientes. Presta atenção! O período de graça começa a contar no mês seguinte à interrupção dos recolhimentos ou fim do benefício. E o período de graça só acaba no dia seguinte ao término do prazo para recolhimento da contribuição do mês posterior ao final do período. Isso aposto que complicou a cabeça de todo mundo, né? Então eu vou resumir isso tudo para ficar fácil de entender. Vamos supor que o seu Zé perdeu o emprego em janeiro de 2019. O período de graça dele começa a correr em fevereiro de 2019. Então, os 12 meses dele terminam no final de fevereiro de 2020. Mas calma que tem mais. Esse tempo ainda se estende um pouco mais. É só somar o que diz a Lei 8.213 com o que diz a Lei 8.212. A Lei 8.213 diz que o prazo de graça se estende ao mês posterior ao fim do período. Ou seja, no caso do exemplo, se os 12 meses terminavam em fevereiro, o período de graça vai até o mês posterior, que é março. E a Lei 8.212 diz que é possível pagar uma competência até o 15º dia do mês seguinte ao mês. Ou seja, é possível pagar março até o dia 15 de abril. Logo, no exemplo que eu usei do seu Zé, o período de graça dele vai até 15 de abril de 2020. Trocando em miúdos, para você calcular, basta somar 14, 26 ou 38 meses mais 15 dias a contar do mês que você teve seu benefício cessado e parou de recolher contribuições ao INSS ou perdeu o emprego. E assim você terá o seu limite do período de graça. Como fazer o pedido pela internet? Se você vai usar o celular, primeiro terá que baixar o aplicativo do Meu INSS, que você encontra na App Store, que é esse aplicativo aqui, que eu tenho certeza que você tem no seu celular. Então, procura por Meu INSS, clica em instalar. Você vai clicar em se cadastrar e fazer uma senha. Para se cadastrar, você vai ter que estar com sua carteira de trabalho em mãos, ou os carnês de recolhimento, caso você recolha pelo carnê, ou saber de cabeça todas as informações de seu histórico de trabalho.
pois o aplicativo fará diversas perguntas para você para confirmar sua identidade. Depois de fazer o cadastro para fazer o pedido de auxílio-doença, você terá que ter um atestado médico que comprove que você tem algum problema de saúde que o incapacite para o seu trabalho. Agora eu vou cortar aqui e nós vamos para dentro do aplicativo. É isso aí, gente, já estou aqui na frente do computador para usar o aplicativo aqui com vocês. Aqui dentro do aplicativo você tem duas opções para fazer seu pedido de auxílio-doença. Uma delas é por meio da senha do INSS, que eu acabei de explicar como fazer, e a outra é por meio do pedido sem senha, que, como vocês podem ver aqui, foi disponibilizado pelo INSS. A diferença entre os dois é que o pedido sem senha no aplicativo vai requerer um pouquinho mais de informações, mas é bem pouca coisa, pode ficar tranquilo. Para começar, você vai clicar nesse ícone aqui, Agendar perícia. As primeiras informações que o aplicativo vai pedir são seu nome, CPF e data de nascimento. Vai clicar em Não sou um robô. Aqui você escolherá entre perícia inicial e perícia de prorrogação. Perícia inicial é caso você não esteja recebendo um auxílio e precise fazer um pedido inicial de auxílio-doença. E a perícia de prorrogação é caso você esteja recebendo um auxílio-doença, o prazo esteja acabando e você precisa continuar recebendo porque ainda não se recuperou. No caso aqui, eu vou fazer um pedido de perícia inicial. Aqui você tem que indicar que tem um atestado médico. Clica em Sim e em Continuar. Vai aparecer aqui a portaria que está regulamentada, é só clicar em Avançar. Aqui você já vai inserir os seus telefones, o seu celular, o seu telefone fixo e o seu e-mail. Nesses telefones e e-mail é que você vai ficar sabendo o resultado do requerimento. E nessa mesma tela, aqui mais para baixo, você já vai colocar seus documentos de identificação. Clicando nesse maisinho aqui do lado, clicando em anexar, vai abrir a pasta onde você tirou a foto dos seus documentos. Você vai selecionar o documento. Como você vai precisar juntar frente e verso de sua identidade, você vai ter que ter duas fotos. Então você clica em anexar, anexa uma parte, depois clica em anexar de novo e anexa a outra. Clica em enviar. Ele vai demorar um pouquinho para carregar o arquivo, assim que carregar o arquivo, essa telinha que está aqui vai desaparecer. Carregado, você vai repetir o mesmo processo no atestado médico. Os documentos relativos ao trabalho rural, óbvio, você só vai anexar caso você seja trabalhador rural, senão não precisa. Aqui você vai consultar por município, escolher que estado você está e que cidade você está. E consultar. Aparecerá uma lista de agências, se tiver mais de uma agência na tua cidade, e você vai escolher qual vai te atender, mesmo à distância. O próximo passo é escolher em que banco você vai receber assim que seu benefício for concedido. Por fim, você vai clicar em Declaro que li e concordo com as informações acima e clica em Avançar. A hora que você clicar em Avançar, seu pedido foi realizado. É isso. Voltando aqui, vamos para o próximo tópico. Dicas para ter o seu pedido aprovado. Primeiro, você não vai entulhar seu pedido anexando uma enxurrada de exames, atestados e receituários médicos. Você vai colocar os principais ou o principal, caso só tenha um, levando em conta que atestados mais detalhados e mais recentes são primordiais, tá? Pense no seguinte, o médico perito que vai analisar seu pedido é uma pessoa como eu e como você. Então é óbvio que ele vai achar estranho se agora em 2020 você juntar um atestado lá de 2008, né? Mas é claro, os peritos também vão levar em conta que está difícil fazer um exame ou uma consulta no meio dessa pandemia. Então um exame de 3, 4 meses atrás você também vai poder juntar. Outro detalhe, é se a foto do exame ficar ruim e o perito não conseguir ler o que está escrito, não adianta ter um atestado com base numa ressonância magnética de última tecnologia. Então procure tirar fotos do seu exame ou atestado de dia e próximo a portas ou janelas, pois as fotos mais bem iluminadas ficam muito melhores. E para terminar esse tópico aqui, atenção, olha aqui para mim. Uma das regras para a concessão do auxílio-doença é que o problema de saúde não pode ser pré-existente. Então cuidado com os exames antigos. Para ser bem curto e grosso, não coloquem exames médicos de antes de você começar a contribuir para o INSS. A gente fica aqui falando em doença, mas qualquer problema de ordem de saúde que impossibilite a realização de seu trabalho dá direito ao benefício. Por exemplo, um motoboy que quebra a perna está impossibilitado de trabalhar. Quebrar a perna não é exatamente uma doença, mas dá direito ao benefício para quem precisa da perna para trabalhar. Momento do inscrito. Por mais que a pandemia não tenha realmente nada de bom, podemos tirar lições dos efeitos dela. Podemos refletir e pensar em um futuro melhor inclusive do que aquele planejado antes. Pensando no que poderia ser melhor daqui para frente e me deparando com o comportamento de muitas autoridades, é que uma das primeiras coisas que me vem à mente é: talvez as estruturas do poder como a conhecemos não sirvam mais para o mundo como ele é hoje e não servirão para o mundo que virá no futuro.
Talvez essa forma de governo baseada em poderes, as formas de trabalho baseadas em submissão e as relações sociais que põem pessoas quase que em castas não tenham mais espaço. Para não ser muito subjetivo, eu quero me concentrar nas estruturas do poder político. A política atual, a forma com que as coisas são e como são feitas, por mais que pareçam contemporâneas e modernas, na verdade são uma variação, dá até para dizer uma evolução da forma com que o poder era exercido há 500, ou 1000, ou 2000 anos atrás. Mas para que você entenda o que eu quero dizer e onde eu quero chegar, eu preciso traçar uma linha do tempo. As primeiras tribos de seres humanos eram pequenas, nômades, e seus membros eram caçadores-coletores. Não haviam plantações, não havia acúmulo de bens, e por ser um grupo pequeno, todos eram responsáveis por todos, sobrando pouco espaço para o exercício de dominação de pessoas umas para com as outras. Com a descoberta da agricultura, os grupos de pessoas passaram a crescer. A manufatura começou a ser necessária e passou a ser possível acumular bens. Os donos das maiores plantações começaram a exercer poder sobre aqueles que precisavam se alimentar. A disparidade entre as pessoas começou a ganhar corpo. O caminho da história nos levou a reis, czares e imperadores, que exerciam o poder de forma absoluta, se diziam detentores de vocações dadas por deuses, mas usavam seu comando para fazer guerras e escravizar, e levar seu povo para a fome, parecendo mais ter recebido suas missões de demônios. Durante muito tempo foi essa a hierarquia do poder, um rei que fazia a lei, julgava o povo e aplicava seus mandos e desmandos. Mas no século XVII, Montesquieu, se debruçando sobre o pensamento de muitos filósofos de antes dele, elaborou a teoria da tripartição dos poderes, pensando em um poder dividido, entre um legislativo que fazia as leis, um judiciário que julgava e um executivo que executava. Essa forma de governar se espalhou e é amplamente utilizada em todo o mundo, pois foi a que melhor funcionou. Por isso, é o sistema vigente até hoje, incluindo aqui em nosso país, onde o presidente, os governadores e prefeitos chefiam o poder executivo. Senadores, deputados federais, estaduais e vereadores exercem o poder legislativo, e juízes, desembargadores e ministros de tribunais exercem o poder judiciário. Nessa rápida passagem pela história da humanidade, você deve ter notado que a manutenção do poder centrado em um número muito pequeno de pessoas sempre foi ruim. Quanto mais igualdade é obtida e quanto menos o poder é concentrado, mais a qualidade de vida de toda a população sobe. E aqui eu volto àquela frase do começo da nossa conversa. Nosso sistema de governo não é tão moderno assim. É só uma variação do poder do rei, só que agora dividido em 3. E essa simples atitude de tirar o poder da mão de uma pessoa só e dividir isso entre 3 instituições foi capaz de fazer o nosso período da história ser o que tem o menor número de guerras, o período com menos pessoas passando fome, o período menos violento e em que as pessoas vivem mais. E de longe, o que mais produziu riquezas. Mas mesmo assim, ainda vemos líderes tentando implementar o autoritarismo, querendo fechar instituições para poder governar sozinhos, seduzidos pelo poder. Por causa disso eu pensei, o problema talvez seja justamente o poder, pois ele seduz, ele corrompe. É óbvio que uma população reunida em um território necessita de organização para adquirir autonomia, e o Estado é uma forma de organização. Ou você acha que 200 milhões de pessoas poderiam conviver pacificamente dentro dessas fronteiras que chamamos de pátria, sem leis para estruturar normas gerais de convívio social? Essa organização, por meio do Estado, contudo, não deve dar poder aos que chamamos de governantes, deve sim delegar obrigações para os agentes políticos. Pessoas que passarão a ter a obrigação administrativa, legislativa e judicial. O mundo deve caminhar para a substituição do poder público pelo dever público. O agente encarregado pela atividade pública não deve ter o poder de fazer, ele deve ter a obrigação de fazer. A caneta na mão do presidente não deve lhe conferir poder de assinar e mandar fazer o que ele acha que é melhor. Mas o que deve existir é a obrigação de proteger a população, de buscar o bem comum. O dever exige saber, e não achismos ou conveniências. Pense, faça um exercício mental aqui comigo. Substitua alguém alegando deter poder por alguém cumprindo o seu dever. E me diga se não parece melhor.
A polícia que mata um inocente está exercendo seu poder. Um policial que salva a vida de muitos está exercendo seu dever. Atos de corrupção dependem de poder. Combater a corrupção depende de independência entre as instituições. Ou você acha que um ditador vai deixar ser investigado e vai aceitar ser preso por corrupção? Exemplos históricos recentes de concentração e aumento de poder e os danos que isso causou para a humanidade é o que não faltam. Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Pinochet no Chile e mesmo aqui no Brasil. Médici escondendo uma epidemia de meningite na década de 70 é o poder concentrado e seus malefícios. O poder corrompe. Pessoas com más intenções podem usar o poder para fins maléficos. Então, por que ainda damos poder para determinadas pessoas? O poder é de todos, é do povo, e não devemos delegá-lo. Não existe um salvador da pátria, e não existe um herói para quem possamos dar a nossa autonomia. Cada um deve fazer a sua parte e exigir que o agente público cumpra sua missão. E se observar que esse agente está corrompido pelo desejo de poder, saber que esse agente não serve mais para a função. É isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, deixa o like aqui embaixo, isso ajuda muito a gente. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Pois mesmo que no próximo vídeo não tenha um assunto previdenciário que você queira ver, você pode assistir, vir aqui no final, que sempre terá um momento do inscrito, onde vamos tratar dos mais diversos assuntos. Temas que são interessantes para todo mundo, independente se você busca vídeo sobre auxílio-doença, aposentadoria, salário e maternidade ou o que for. O tema do momento do inscrito não vai estar no título do vídeo. Se você assistiu e gostou do formato, deixe aqui nos comentários e não se esqueça, no nosso próximo vídeo vai ter outro momento do inscrito com outro tema. Um grande abraço e até mais!